A vida é uma luta constante para não adormecer espiritualmente, para não cair no sono do mundo. O mundo, o sistema, a vida social, queira você denominar isso da forma como quer, torna o ser humano sonolento, o convida para uma grande noite de sono, que periga não terminar mais, que periga ser eterna. E é por isso que o ser humano precisa manter uma vigilância, uma constância, precisa estar atento. Da mesma forma como um animal selvagem precisa ouvir o seu instinto e estar sempre de olho, porque algum predador pode estar à espreita e está à espreita, esperando um vacilo seu, assim é o ser humano em sua vida. Assim somos nós, seres humanos, em nossa existência aqui na matéria grosseira mais densa. Por que vivemos esse constante perigo da queda? Por que vivemos isso? Porque não precisaria ser assim se as pessoas fossem mais vigilantes, se a humanidade não tivesse tomado o rumo que tomou. O plano terreno poderia ser praticamente um paraíso, poderia ser um espelho do paraíso espiritual, se as pessoas não tivessem cedido às tentações e tomado as tentações como a realidade, como o belo, como uma vontade, né? Sendo que as tentações não são uma vontade, são desejos que agem sobre a mente humana e os sentimentalismos, todo esse sentimentalismo fracalhão, esse politicamente correto, essa tentativa de ir sempre pelo caminho mais cômodo, de tornar tudo fácil para que o sono não seja perturbado. Nós temos sim que ser simples de coração, precisamos simplificar as coisas, mas não na perspectiva da facilitação sonolenta para que sobre mais tempo para as comodidades. É nesse sentido que não podemos confundir a simplicidade de coração com a comodidade. Porque a simplicidade ela não é a comodidade, ela é apenas o caminho real no fluxo da vida, onde o ser humano não perde tempo, ele vai direto ao ponto. Ele não se deixa envolver pelos sentimentalismos, pelas tentações, pelas enganações que estão por aí seduzindo as pessoas. Então, esse constante perigo da queda, e para muitas pessoas já não é mais um perigo da queda, porque já estão tão caídas que nada mais as ameaça de sair das profundezas da perdição. Então, por causa da falta de vigilância, que esse perigo da queda se estabeleceu, tomou conta e virou a própria realidade terrena. A humanidade está tão afundada, ela saiu tanto do seu rumo espiritual e existencial, que poucas pessoas apenas poderão ainda dar a volta por cima, voltando ao plano de origem, o plano espiritual, o paraíso espiritual, de onde os seres humanos um dia partiram buscando o seu desenvolvimento espiritual. Então, nós vivemos aqui uma luta constante para não pegarmos no sono, para não adormecermos. Estamos aqui correndo hoje o risco do sono mortal, daquele que uma vez adormece e não acorda mais. E a maior parte da humanidade já está nesse sono. Já está. Para a maior parte das pessoas, não adianta mais dizer nada.
E daí também acredito que dizer que eu, por afirmar isso, me acho mais, que eu estou acordado, que eu estou criticando os outros, também não é uma alternativa viável de quem o faz e de quem o fala, porque de modo algum estou me colocando acima e dizendo que eu tudo sei. Eu apenas falo da minha simplicidade interior, de alguém que está constantemente lutando para não pegar no sono. A minha luta é tremenda para não adormecer, porque todo esse enleamento, todo esse enredamento, esse enredar das trevas, age sobre todas as pessoas. Todos vivemos o constante perigo e risco de cairmos no sono profundo. E é preciso a cada instante, a cada momento, novamente sacudir o seu corpo, o seu espírito, para voltar à tona. É como se estivéssemos no perigo constante do afogamento. É um afogar-se nas trevas, nas energias telúricas, nas energias decadentes. Tudo isso está como um mar, buscando nos puxar para baixo, nos tragando, nos sugando para baixo. E quem não recobra a cada instante a sua intuição, quem a cada momento não respira fundo e busca dentro de si a conexão com planos mais sutis, realmente ele afunda e não volta mais à tona. Ele desaparece nas profundezas deste mar de energias decadentes que vão enleando o ser humano de tal forma que ele não consegue mais ouvir nada do seu ser, do seu espírito. Então a nossa luta aqui no plano terreno, ela é constante para não submergirmos nesse mar da sonolência que já engoliu a maior parte das pessoas. E para manter a cabeça fora desse mar, o ser humano não precisa de muito estudo, de muitas leituras, de muita filosofia, ciência, esoterismo, dogmas religiosos, ideologias. O ser humano precisa apenas de uma coisa, aquela vigilância interior, que é algo parecido com o instinto dos animais. Os animais têm um instinto que os auxilia. E nós, seres humanos, como somos seres espirituais, somos originários de um plano acima do enteal, onde os animais surgiram. Nós temos a intuição como instinto. Coloco bem entre aspas, porque a intuição não é um instinto. Mas façamos esse correlato para compreendermos um pouco melhor a questão. O animal que é instintivo, que é vigilante, ele consegue escapar dos perigos, consegue escapar dos predadores. E assim é o ser humano, nesse mar de sonolência, que é a matéria grosseira mais densa. Assim é o ser humano com a sua intuição. Se ele a mantém constantemente vigilante dentro dele, se ele luta para se manter desperto, o que acontece? Ele vai trilhando o seu caminho, vai indo adiante, sem se prender aos erros que algemam e acorrentam os desatentos, que deixaram mortificar a sua vida interior, adormecê-la completamente. Então, nessa vida é preciso manter a sua sensibilidade interior ativa. Tudo é um sentido, o sentido espiritual. Quem tem esse sentido espiritual ainda alerta, tem como se mover nessa vida, escapando dos riscos. Mas quem, por causa do excesso de mente, mortifica esse sentido espiritual, ele está perdido.
Ele não tem mais referências, ele não ouve mais nada dentro de si, ele não ouve mais os chamados da vida. Os chamados da vida estão aí a cada instante, nos despertando, nos fortalecendo, nos conferindo um novo alento, para que possamos erguer a cabeça, olhar para o horizonte e seguir adiante, sem parar, mesmo que em meio às maiores dificuldades. Então, esse é o segredo para escapar da ação dessas trevas que envolvem a Terra. Os seres humanos, ao longo dos milênios, foram lançando formas e mais formas de pensamentos. Toda a degeneração sentimental, a degeneração mental, tudo isso foi assumindo formas no entorno da Terra, porque nada é sem forma. Tudo que o ser humano lança para fora acaba constituindo-se e configurando-se numa forma. Nisso trabalham os seres enteais. O que são os seres enteais? São criaturas da obra de Deus que executam a sua vontade aqui na Terra. Assim que o ser humano pensa uma coisa, um enteal desses pega esse pensamento, esse fio do pensamento e o configura numa forma. E isso fica ligado ao ser humano, como que balões de gás amarrados ao indivíduo. E o que acontece? Enquanto o ser humano alimenta dentro de si determinados desejos, ele permanece ligado a todas as configurações que ele já lançou para o espaço. Se no caso de vícios, de coisas negativas, o ser humano precisa desenvolver dentro dele uma outra sintonia, para que lentamente esses laços rompam. Quando o indivíduo deixa de nutrir esses desejos. Enquanto o ser humano continuar nutrindo determinados desejos, ele continuará ligado a essas formas de pensamentos, a essas centrais de forças, a esse anel trevoso. Então, a vontade, ela é determinante na vida do ser humano para que ele se liberte, porque existe uma diferença entre vontade, que vem do verdadeiro eu, e os desejos que são alimentados pela própria mente. Isso o ser humano precisa aprender a diferenciar dentro dele, se dedicando à vontade, para que ele não pegue no sono, para que ele não adormeça. Essa é a luta constante dentro do ser humano, para manter a vontade com a cabeça para fora da água, para que ela não adormeça e não submerja nesse mar de energias telúricas que se tornou o plano terreno. Então, precisamos lutar constantemente para não pegarmos no sono, porque quem pega no sono, ele afunda. E a maior parte das pessoas já nem quer mais acordar hoje, porque é custoso demais para elas acordar e se deparar com o tempo perdido e ter que lutar contra as tentações. As pessoas não querem lutar contra elas, contra essas tentações, querem se entregar a elas, querem cultivá-las, alimentá-las, querem usufruí-las e torná-las palpáveis aqui na matéria grosseira densa. E nisso, o espírito vai sendo encapsulado cada vez mais por essas energias degradadas e chega uma hora que o ser humano está ensacado. Ele está dentro de um saco. E esse saco amarrado em cima não o permite mais sair e respirar ar fresco, porque somente em espírito intuitivamente, que o ser humano consegue sair desse saco que o encapsula. E esse saco amarrado em cima pelo próprio intelecto, com os seus desejos, as suas vaidades e a prepotência acima de tudo. Então é preciso lutar constantemente
para não adormecer, para não pegar no sono profundo da morte. Somente quem mantém a intuição vigilante é que consegue escapar desse sono, mesmo que aos trancos e barrancos, mesmo que no constante risco de pegar no sono, porque vivenciamos esse constante risco de pegar no sono. Todos nós precisamos recobrar forças a cada instante para novamente sacudir o corpo, despertar e continuar adiante, para que o caminho da vida continue. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!